aí eu tenho que falar. Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? A gente está dando continuidade à série de vídeos sobre filosofia medieval. Já discutimos o conceito, a literatura básica para fazer as pesquisas, e agora a gente vai comentar um pouco a parte da patrística grega, tá? Que abrange, além do período propriamente da patrística, também o período inicial, que é chamado os apologetas gregos. Eu vou abrir aqui a minha tela para a gente poder começar a nossa conversa. Só um instantinho, já devia ter deixado aberta, né? Só lembrei agora. E como eu não trabalho com edição, então vai ficar assim mesmo. Perfeito, então, os apologistas, ou os apologetas gregos, né? Dentro daquela questão que nós colocamos da filosofia medieval, que é o encontro da filosofia com a cultura grega, a gente vai ter vários movimentos, né? E o grande movimento dessa primeira parte da Idade Média é a patrística, que irão fazer grandes sínteses da fé cristã, sobretudo, a partir dos conceitos do mundo grego, dos conceitos e das noções, várias noções gregas. Os apologetas, então, são os primeiros, digamos assim, escritores, depois dessa fase neotestamentária dos evangelhos, né, onde já aparecem alguns termos gregos, como logos, por exemplo, arché, lá no evangelho de João, quando lá no início dizem arché en hologos, na arché era o logos, né, era o verbo, e são textos chamados apologéticos, né, são chamados de apologetas exatamente porque eles utilizavam como gênero textual escritos de defesa, né, como os cristãos nesse momento eram minorias, né, isso é uma coisa bem interessante, porque hoje não pelo menos boa parte, né, do nosso mundo ocidental, e como eles eram minorias e havia várias situações que eram consideradas de injustiça, enfim, acusações falsas em relação aos cristãos só por serem cristãos, enfim, e como os cristãos não gozavam de um espaço político proeminente no mundo greco-romano, né, alguns autores escreveram textos que eram destinados aos imperadores da época, e que eram textos que tinham esse cunho um pouco judiciário, né, de defesa, de apologia, então, que mostravam que exatamente os cristãos não iam de encontro com aquilo que mais interessava ao Estado, que era a sua preservação, né, mas favorecia exatamente o crescimento, o aperfeiçoamento do Estado, do Império. E eram textos de defesa, falavam dos martírios, boa parte desses autores também foram mártires, né, foram mortos nesse período, a gente está na época aí que era diversão jogar pessoas, né, em arenas para ser devorado por leões, enfim, e os cristãos estavam nesse meio, né, e os apologetas são aqueles primeiros intelectuais greco-romanos que se convertem e utilizam toda a sua cultura para fazer exatamente isso, uma defesa, um louvor, né, digamos assim. Quando você defende, você tem que mostrar o lado positivo também de que você está defendendo, e esses textos tinham esse caráter. Então, aqui falar brevemente sobre todas essas questões que a gente aprofunda depois de maneira assíncrona com os alunos de filosofia medieval. Do ponto de vista histórico, a primeira apologia que nós temos é do Marcião Aristides, né? E Aristides, o que o Aristides sustentava, né? Exatamente que os cristãos são os verdadeiros filósofos, né? Que tem a verdadeira filosofia, que o filósofo busca o saber, e para os cristãos, dentro da sua crença, a verdade estava em Deus, né? Está em Deus. Então, os filósofos são aqueles que buscam verdadeiramente a filosofia, não só buscam, possuem, né, a verdadeira filosofia,
e testemunham isso com a sua vida. Pelo menos naquela época, isso era um argumento forte, né? Testemunhar com a própria vida. Justino, né, um apologeta, que foi Marte, como boa parte dos cristãos que se destacam nesse período. Como eu já falei, o cristianismo que era uma minoria. E as suas grandes obras, Apologia e Diálogo com Trifão, né? O Diálogo com Trifão é um texto básico dele, né? Um texto clássico, enfim, que o Justino conta uma história, certamente uma história fictícia, em que ele encontra um velho sábio que o questiona sobre aquilo que ele acreditava enquanto grego, né? Enquanto alguém que estava no Império Romano, mas que possuía, portanto, uma cultura greco-romana. E vários desses pontos tinham a ver com a doutrina do Platão e com a doutrina da reencarnação. E o Justino, exatamente, dentro desse diálogo, mostra exatamente a sua conversão de ideias, digamos assim, né? Quando abandona alguns desses elementos que não se conciliavam com o cristianismo. E a conversão dele ao cristianismo, né? Ele é um intelectual greco-romano. Ele atribui exatamente as cenas que ele pôde ver de cristãos sendo mortos, martirizados, e que para ele não era sinal de fanatismo, mas de uma convicção muito profunda. Bom, aqui tem algumas passagens que a gente não vai ler, fica aí para estudo assíncrono, né, dos estudantes. Se alguém se interessar, posso enviar também os slides, enfim, referências, é só me procurar, referências para aprofundamento. Do Justino, uma ideia interessante, e que depois ficou na história do pensamento, e que vai aparecer em vários outros autores, como Agostinho, por exemplo, e hoje em dia nas discussões sobre ecumenismo se utiliza muito, é a ideia dos sementes do verbo, né? Então, o cristianismo, dentro dessa ideia, ele transcende o Cristo, ele transcende a um momento histórico, que seria a um momento em um lugar geográfico, né? Um momento histórico em um lugar geográfico. Ele está para além da Palestina, porque ele é o Logos, ele sendo o Logos, ele já está na criação. Então, é a ideia de que todas as culturas, elas têm o seu Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é a época das promessas, é a época de que tudo que se fala, que se faz, que se acredita, aponta para um princípio que ainda vai se revelar. Então, o Cristo ele não se revela como o Novo Testamento apenas para os judeus, né? Ele seria exatamente aquilo a que se referiam sem saber quando se falava da criação, né? Quando os filósofos falavam da criação, eles, de certo modo, quando eles inteligiam a ordem do mundo, de certa forma, eles conheceram a Cristo. Essa é a ideia das sementes do verbo, né? Logon, espermaticon, tudo fala desse logos, fala de Deus. E, portanto, o Cristo já está em todas as culturas. Isso é um princípio de ecumenismo, né, de abertura dos cristãos deveria ser, né, para diálogo com outras culturas, sem assumir uma postura de militância, digamos assim, para converter os outros, mas mais uma abertura de diálogo para se enriquecer. Isso está no nosso amigo Justino. Então, acho que uma outra questão que ele coloca, que é antropológica, acho que fica mais clara no seu discípulo, Tassiano. Embora assuma uma postura contrária ao seu mestre, digamos assim, o Justino, no sentido de ser contrário à cultura grega, que o Justino acolhe, né? O Justino acolhe a cultura grega e tira alguns elementos que ele percebe que não dá para encaixar, não dá para sintetizar com a doutrina a qual ele aderiu. E o Tassiano, o contrário, ele joga toda essa cultura no lixo, né, nesse sentido, e diz que exatamente se orgulha por ser bárbaro, e ser bárbaro nesse contexto, né, exatamente está fora, não coadunar com essa cultura, né, ele se diz bárbaro exatamente porque ele está
vinculado, ele se vincula, ele se alinha exatamente aquilo que é os testamentos, a escritura judaico-cristã. Tá? E, do ponto de vista antropológico, então, ele radicaliza, né? E, de certo modo, ele recupera um pouco o que seria a antropologia judaico-cristã. Né? Hoje em dia, a gente conhece o cristianismo dentro de uma perspectiva de dualidade, corpo-alma, né? Mas na cultura judaica, né, e nesses autores, como, por exemplo, Tassiano, o homem não é dual, o homem é tripartite, não é duas partes, são três dimensões, né? Corpo, alma e espírito, né? Soma, psique e pneuma. E outra efeito, né, dessa radicalização é exatamente essa ideia de uma negação da eternidade da alma, que é uma das questões que o Justino, né, conversa com essa personagem lá, que era o ancião, o Trifão, né, nessa obra que eu citei agora há pouco. Então, não tendo imortalidade da alma, qual era a ideia, né? Exatamente se afastar da doutrina platônica, lá do Fédon, né, lá do Sócrates, né, lá do Fédon, do Platão, que falava que a vida era um dado, né, era uma propriedade intrínseca da alma. Então, só pensar na alma, eu tenho que pensar em vida, porque uma coisa leva a outra. E, nesse sentido, se pensava numa perspectiva próxima a um panteísmo, para não se dizer um panteísmo, né? As coisas estão na natureza e elas seguem ciclos, inclusive a alma. E, no caso do Tassiano, né, radicalizando um pouco essa questão de negar essas noções, essas crenças e esses conceitos do mundo grego, né, ele retoma essa antropologia que é tripartite, né, e que tem o espírito como seria essa dimensão de abertura ao Criador, enfim, né, a alma como isso que coloca em movimento, seria a psique, intelige as coisas, o corpo como sendo essa dimensão física, né, e, nesse sentido, a alma é como o corpo e como o espírito e a alma é como o corpo, né? Criada. E as coisas que são criadas, elas foram criadas do nada, né? Não existe essa ideia da eternidade das coisas, do mundo, no demiurgo, enfim, que aparece lá na doutrina platônica. E sendo criado do nada, ela não tem em si a vida, ela recebe a vida. Ela não é ser em si mesma, ela participa do ser. Aquilo que ela é participação, né? Em si mesma ela seria não ser, porque ela não tem vida. Ela participa da vida, né? E assim como ela foi criada do nada, ela volta ao nada. Então, nessa concepção antropológica do Justino, do Tassiano, sobretudo Tassiano, não é só a morte do corpo, né? A morte do corpo, da alma, do espírito, da pneuma, da psique, da soma, da sarx, morre tudo. Porque a ideia, como não tem uma ideia de reencarnação, então a ideia de recriação, assim como tudo foi criado do nada, tudo volta ao nada, e assim como as coisas vieram do nada por um efeito transcendente às próprias coisas, assim também elas voltam do nada da morte também por um efeito transcendente. Então nunca é alguma coisa que é propriedade da própria alma. Né? Tudo falece, tudo morre. Bom, então esses são os principais, né, autores. Você tem Epístola de Agneto, que eu acho que vale a pena dar uma lida. E a Escola de Alexandria seria já a primeira grande escola, né, desse período, e que caracteriza muito bem a patrística, né, a Escola de Alexandria, os padres capadócios, enfim, são uma boa síntese desse período conhecido como patrística, que recebe o nome de patrística exatamente porque tem a ver com os pais da fé, né? Aqueles primeiros sintetizam a doutrina, os dogmas, que vão se chocar com várias perspectivas que existem no início e que vão dar, digamos assim, as diretrizes para isso que a gente conhece como cristianismo, que hoje em dia está pulverizado em centenas de denominações, né? As principais personagens é Clemente, Orígenes. Clemente a gente pode destacar que é alguém como se fosse um sistema, não é um sistematizador, né, mas é alguém que já poderia dizer que é um
um primeiro teólogo, um dos primeiros teólogos, exatamente pela forma como ele desenvolve os seus textos. Seria o fundador da teologia especulativa, né? Que é alguma coisa que é muito praticada hoje em dia, e que, inclusive, aqui no Brasil tem reconhecimento, os cursos, né? Vários têm reconhecimento do MEC. Eu tive a oportunidade de fazer um curso que tem reconhecimento do MEC, enfim. E a teologia especulativa, exatamente que essa perspectiva, né? Que hoje em dia se diz didaticamente que do auditus fidei, do intellectus fidei, né? De ouvir essa mensagem, de ver nas fontes de onde fala dessa revelação, e depois, a partir, né, desse aparato filosófico racional, tentar compreender, né, do ponto de vista racional, né? E fazer síntese disso. Por também é que é conhecido como teologia sistemática. O Orígenes é o principal, digamos assim, né, desse período. O Orígenes é o principal expoente, acho que é a figura, talvez, de maior destaque, pelo menos na minha opinião, que chama mais atenção pela radicalidade da vida dele, né, enfim, pelas coisas que ele fez. Ele o pai dele morre, né, por conta pelo simples fato de ser cristão, e o patrimônio dele é sequestrado, exatamente, eles ficam pobres. O Orígenes assume a direção da escola catequética, tem dificuldades com o bispo de Alexandria, vai para a região da Palestina, lá ele é reconhecido pela virtude dele, enfim, e é ordenado padre, enfim, e depois ele é considerado herege, exatamente pela forma como ele entendia essas questões. E ele é condenado várias vezes, né? Condenado na época dele, e 553 ele é condenado novamente, né? 543 ele é condenado por Justiniano I, a ideia da apocatástase, que a gente já vai falar sobre isso, e 553 ele novamente condenado no concílio Constantinopla II, se eu não me engano, né? Bom, a chave de leitura do pensamento do Orígenes é a questão da incorporeidade. Então, portanto, sempre quando ele lê as escrituras que falam que Deus é fogo, tem ciúmes, enfim, todas as propriedades que poderíamos dizer que seriam corporais, ele lê a partir de uma chave muito típica, né, de hermenêutica da época da patrística, né, que é a analogia. Sobre a questão antropológica, aqui já aparece a ideia, né, de uma espécie de conversão das ideias platônicas como sabedoria de Deus, né, todas as coisas foram criadas a partir de um modelo ideal, esse modelo ideal é exatamente a mente divina, que profere o Logos e cria todas as coisas já estavam criadas virtualmente, porque já foram feitos com as sementes dessas ideias, né, que apenas historicamente se viriam à luz, né. Então, ele traz um pouco essa questão das ideias platônicas, ele converte, digamos assim, as ideias platônicas, né? A gente geralmente fala isso de Santo Agostinho, mas esse Orígenes já aparece muito tranquilamente. Sobre essa questão da doutrina da criação, Orígenes, ele tem as suas ideias condenadas, né, pela igreja, porque ele é considerado herético, né, por causa da doutrina da apocatástase. E essa doutrina da apocatástase, ela concilia um elemento da cultura grega, que era a ideia de transmigração, reencarnação das almas, com a ideia de criação. Então, ao conceber Deus como um bom, necessariamente todo-poderoso, não poderia ele consentir o mal no mundo, né? A não ser que esse mal pudesse ser, de alguma forma, um elemento que dentro lá do mistério, da onisciência divina, serviria para aperfeiçoamento, né, das pessoas. E então ele concilia, né, a ideia de ressurreição com a ideia de reencarnação nessa doutrina da apocatástase. Então, a ideia dele, né, que Deus criou todos os seres livres, racionais, iguais entre si, e a partir do mau uso dessa liberdade, alguns se afastaram desse princípio. E de acordo com como se deu esse afastamento, se mais próximo ou mais distante, se deu também a diversidade de criaturas que existem dentro dessa visão, dessa crença do origem do cristianismo, né? Aqueles que decaíram menos são os anjos, aqueles que decaíram mais um pouco seriam os seres humanos, outros seriam os demônios, mas no fim das contas, esse mundo que nós vivemos é mais um mundo de vários mundos, né? Que vêm e vão,
e essa vida é mais uma vida de várias vidas, de vários mundos. E no final, essa é a leitura que ele faz do Apocalipse, né, em que a própria morte é destruída, todos se converterão, né? No final, exatamente isso. O fim será exatamente igual ao princípio. Essa é a doutrina da apocatástase, que foi condenada, né, por 3 vezes, né, em vida, século III, o Orígenes já foi considerado herege, depois Justiniano I, imperador, condena essas ideias, e depois o concílio Constantinopla II, salvo engano, também condena. Outra questão muito interessante de ser colocada é dos padres capadócios, né? O símbolo niceno, Basílio, Gregório de Nícia, que são irmãos, né? E o Gregório de Nazianzeno, são outras grandes referências desse momento entre o século IV e o V. No século IV, a gente destaca o Edito de Milão, né? Esses cristãos que eram perseguidos agora, o culto agora é aceito, né? Não confundiu o Edito de Milão de 313 com o de Teodósio, que aí sim, o culto que era aceito agora é colocado como culto oficial, né? Porque em 313 o culto era aceito, mas ainda tinha os cultos pagãos que eram os oficiais. Aqui agora não. Com o Edito de Teodósio, em 380 mais ou menos, se dá o contrário, né? O cristianismo agora é o culto oficial. Então agora as brigas, as discussões teológicas, doutrinárias, agora elas passam, uma vez que o cristianismo ele é absorvido pelo império, ele passa agora pelos interesses do Estado. Então quem convoca os concílios, são chamados concílios ecumênicos, exatamente por essa ideia do oicumeno, oikos, né? Tem essa ideia de casa a segunda parte da palavra significa exatamente o comum, né, que seria o império, seria essa grande casa comum, e alguns concílios, né, vão nortear essa formulação oficial, né, do cristianismo. Só lembrando, os 4 primeiros concílios são aceitos tanto pela Igreja Católica, como pelas igrejas orientais, como também pelos protestantes reformados, né, estão conhecidos como históricos, como os calvinistas e os luteranos. Até o 5º concílio eles reconhecem. Então, Nicéia, Constantinopla, onde sai o símbolo, né, seria a síntese, né, da doutrina cristã, já dentro dessa fusão aí com os conceitos e noções gregas. O concílio de Éfeso, né, que é mais um concílio também que gira em torno da ideia do Cristo, e o Cristo é totalmente Deus, totalmente homem, portanto, a mãe de Deus também é mãe do homem, a mãe do homem é a mãe de Deus também, a ideia do Theotokos. Calcedônia faz a grande síntese, né, de tudo isso que foi feito, as discussões teológicas que tinham com Ário, com outros personagens que entraram para a história como hereges. Aqui alguns nomes interessantes de pesquisar, né? Algumas questões sobre o humanismo cristão, aqui no Gregório de Nissa, e as 2 outras grandes figuras que vale a pena destacar, Dionísio Areopagita e João Damasceno. Dionísio Areopagita, do século V e VI, desenvolve uma formulação que a gente chama hoje de teologia apofática, né? Que seria a via negativa, então eu não posso afirmar nada de Deus, porque tudo que eu afirmo, eu estou afirmando o mundo e falando do mundo, falando do não ser. Então a única coisa que a gente poderia falar de Deus é que ele não é, né? E o que restaria seria o silêncio, o místico, enfim. E do João Damasceno, ele é a última grande figura e que gozou exatamente no mundo oriental mais ou menos a mesma fama e importância que, por exemplo, o Tomás de Aquino adquiriu na cultura católica ocidental. Então, a grande obra dele é Fonte do Conhecimento, em que ele faz uma grande síntese, que fosse uma suma teológica, é muito interessante, que se apoia em Aristóteles, que é outro dado interessante aqui desse período, né, que tinha o Platão como uma grande referência, o Damasceno tem o Aristóteles. Então, pessoal, é isso, por enquanto. A gente, para os alunos de filosofia medieval, a gente acompanha, né, na sala de aula virtual. Para os outros se interessarem, a gente fica à disposição para um diálogo. Então, muito obrigado aí a todos. Vou aqui desligar.
Vou voltar aqui ao Meet para a apresentação. E agradeço a todos que ficaram até agora aqui assistindo esse vídeo. E podemos continuar essa conversa, né, em outros ambientes virtuais. E espero, depois da pandemia, também em ambientes físicos, né? Espero que isso aconteça logo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo, que será sobre a patrística latina e Santo Agostinho.